E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. E como vocês já viram aí na thumb do que se trata, nós vamos falar hoje da Eurocopa de 2004. É o nono vídeo da série Edições Limitadas. Por que esse vídeo entra na série Edições Limitadas? Porque tanto Grécia, que foi campeã dessa Eurocopa de 2004, quanto Portugal, que foi vice-campeão, nunca haviam chegado na final dessa competição, né? Então, ou seja, dois finalistas inéditos. A única vez na história que isso ocorreu, com exceção da primeira edição em 1960, né, que por ser primeira edição a gente nem conta aí, porque claramente, né, ia chegar duas seleções na final que nunca haviam disputado a final, porque era a primeira edição. Então é a única vez na história que isso vai ocorrer e por isso nós vamos contar um pouco da história desse campeonato, né, dessa Eurocopa de 2004. Aí vocês já estão vendo alguns lances do jogo, né? Os melhores momentos. Nós não vamos ver esse vídeo todo. Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo, vou deixar um vídeo com todos os gols da Eurocopa 2004 aqui, né? Daqui a pouco acontece o gol aí da Grécia que deu o título, né? Foi do atacante Caristeias, que foi um atacante muito importante na campanha da Grécia aí em 2004, né? E logo que passar esse gol aqui, eu já vou mudando de tela para a gente começar a contar um pouco da história dessa competição, né? O gol aí agora vocês vão ver o Caristeias subindo sozinho aí e fazendo o gol do título. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, né? Já vou pedindo logo aí a gentileza do like. Vou pedindo para você também se inscrever no canal se não for inscrito ainda, né? Acionar o sininho, porque é assim que o YouTube vai entender que você gostou do canal e vai notificá-lo quando sair vídeo novo. Tá bom? Espero que goste do vídeo de hoje. Convido para assistir a série toda, edições limitadas, tá muito legal. Esse é o nono vídeo, como já foi dito, né? E vamos logo aí contar um pouco da história dessa competição, né? E lá na frente vai ter um bônus, que eu fiz uma pesquisa dos jogos desse torneio, né? E escolhi os 10 melhores jogos no final aqui do vídeo. Eu vou passar para vocês esse top 10 aí, jogões da Eurocopa de 2004, tá bom? Vamos direto aí já contar um pouco da história dessa competição. Primeiro dizer aqui do histórico, tanto de Portugal quanto da Grécia na Eurocopa, né? Era apenas a quarta participação de Portugal em Eurocopas. Ele disputou pela primeira vez em 84, depois voltou em 96, voltou em 2000, nunca tinha passado da semifinal. Vocês estão vendo aí, 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Né? Não é um mau retrospecto, mas nunca tinha passado perto de vencer a Eurocopa e estava disputando em casa essa competição. E foi quando ele chegou mais longe. E a Grécia, que só havia disputado a Eurocopa uma única vez, a Grécia também que só tinha participado da Copa do Mundo uma única vez, então uma grande zarona nesse caso aí, né? Nunca havia vencido um jogo nem de Copa do Mundo, nem de Eurocopa, apenas um empate, 2 derrotas na única participação que teve em Eurocopas lá em 1980, quando foi a última colocada. Naquela ocasião a Eurocopa ainda tinha 8 times, né? Depois vai passar para 16, hoje em dia tem 24. Então isso é para vocês verem que eram dois times, né? Duas seleções sem expressão na competição e sem expressão no futebol internacional de um modo geral, né? Muito longe de ser uma das grandes equipes da Europa. E, como vocês sabem, a Eurocopa começa com a qualificação, né? Então, um torneio que é feito antes com todas as seleções ali credenciadas na UEFA, elas vão disputar a qualificação ali. Nesse caso, nessa época, eram 10 grupos de 5 seleções, classificando o primeiro colocado direto para a Eurocopa, né? E os segundos colocados faziam jogos entre si, um playoff de ida e volta, para definir mais 5 classificados, né? Então 10 primeiros colocados, mais 5 segundos colocados, e Portugal, que no caso era a sede. Então aí eu trouxe para vocês um pouco dessa qualificação, né? Os destaques, trouxe 4 seleções aqui para destacar como boas campanhas, né? Houve outras também, como por exemplo o caso da Suécia, que não está aqui, né? Mas eu trouxe para vocês aqui a França, que passou invicta, 100% de aproveitamento. A França que era atual campeã da Eurocopa, né, decidiu a Eurocopa de 2000
que foi na Holanda e na Bélgica, decidiu com a Itália, então vinha do título da Eurocopa, há pouco tempo tinha sido campeã mundial, né, passou em 2006, foi vice-campeã mundial, né, perdeu para a Itália na final da Copa do Mundo. Então a França, uma das grandes seleções do momento, chegou na Eurocopa com 100% na qualificação. Trouxe para vocês aqui a Dinamarca, que estava num grupo difícil com Noruega, com Romênia, conseguiu passar. Né? Trouxe para vocês a Alemanha, né, que passou aí também invicta nessa qualificação, e a Inglaterra num grupo que tinha ali pelo menos a Turquia, né, como uma grande seleção, e a Inglaterra acabou aí passando como a segunda melhor campanha dessa qualificação. Surpresas dessa classificação, dessa qualificação, né? A Letônia, que ficou em segundo no grupo dela, eliminou a Turquia no playoff, né? E acabou classificando um grupo que tinha Polônia, que tinha Hungria, e a Letônia acabou classificando para essa Eurocopa. Lá na Eurocopa não fez uma campanha tão boa, vocês vão ver também no vídeo aqui. Surpresa, já mostrava força aí a Grécia, que foi primeiro no grupo da Espanha, depois na Eurocopa vai pegar a Espanha de novo no grupo, vai empatar com a Espanha, né, vai tirar a Espanha da segunda fase da Eurocopa. Então uma grande surpresa aqui, essa qualificação vocês estão vendo que foi feita entre 2002 e 2003. A Bulgária, né, que foi primeiro no grupo que tinha Croácia, tinha Bélgica, né? E a República Tcheca, também uma surpresa aqui, nem tão grande surpresa, porque era um grande time, vai mostrar isso principalmente aí durante a Eurocopa, propriamente dito, mas foi uma surpresa sim, porque eliminou a Holanda, né, que tinha muito mais tradição, eliminou a Áustria também nessa qualificação, acabou classificando em primeiro. E eu trouxe aqui também 3 decepções, né? A Turquia, que foi segundo no grupo da Inglaterra, trouxe a Polônia, que foi terceiro no grupo da Suécia, e trouxe a Bélgica, que acabou em terceiro também, num grupo que classificou aí para a Eurocopa, Bulgária e Croácia. Então, passada a qualificação, essas 16 seleções aí conseguiram a classificação para a Eurocopa: Alemanha, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Holanda, Inglaterra, Itália, Letônia, Portugal, Rússia, Suécia, Suíça e República Tcheca, que hoje é chamada apenas de Tchequia, né? Então, se vocês forem ver todas essas seleções aí, uma das menos cotadas, com certeza, para ser campeã, foi a que conquistou o título lá no final, que foi a Grécia, né? Então, aí a gente pode colocar pelo menos umas 10 seleções aí que nas bolsas de aposta com certeza estavam na frente da Grécia, e a Grécia conseguiu surpreender todo mundo e chegar ao título, né? E mesmo Portugal também existiam seleções, Portugal que foi vice-campeã, existiam seleções ali mais badaladas que a própria seleção portuguesa. Exemplo, por exemplo, da França, da Holanda, da Inglaterra, né? Eram seleções que tinham, com certeza, uma maior chance de avançar no lugar de Portugal. E aí, então, 2 seleções sem muito retrospecto chegaram lá. Eu estou vendo aí o regulamento, né? Regulamento simples, 4 grupos de 4, classifica os 2 primeiros, quartas de final, semifinal e final. Tô trazendo para vocês aí alguns dados, né? Dados gerais dessa competição. Primeiro colocado Grécia, vice-campeão Portugal, República Tcheca e Holanda chegaram nas semifinais. Né? Zagorakis foi o escolhido o melhor jogador da competição, o meio-campo camisa 7 da Grécia, né? Foi escolhido aí como o melhor da competição. Vocês estão vendo aí 31 partidas, 77 gols, a média. Estão vendo o Estádio da Luz, que foi sede da final lá em Lisboa, né? Estão vendo que foi a 12ª edição da Eurocopa. Então, só alguns detalhes aí, passando rápido. Lembrando que quem quiser pode sempre dar um pause, né? Para ver mais detalhadamente esses dados. Agora, vocês estão vendo também a classificação da primeira fase. Nós vamos passar por isso rapidamente, né? Só para vocês verem aí que Espanha ficou de fora no grupo A, classificando Portugal e Grécia. No grupo B, classificaram França e Inglaterra, aí deu a lógica. No grupo C, a Itália ficou de fora, classificaram Suécia e Dinamarca. E no grupo D, a Alemanha acabou ficando para trás, classificou aí a Tchequia e a Holanda. Agora vocês estão vendo aí o chaveamento, né? Depois nós vamos voltar em alguns jogos desses aí, as quartas finais, semifinal e finais, né? Com destaque aí para os 4 semifinalistas, Portugal e Holanda de um lado, classificando Portugal para a final, e Grécia e República Tcheca
na outra semifinal, classificando a Grécia. Nesse momento da semifinal, o grande time da competição era a República Tcheca, né, era o grande favorito para levar o título, e a Grécia conseguiu aí chegar na final e vencer. Vocês estão vendo aí, eu trouxe, sei se vocês vão poder dar um pause também, eu não vou ler o nome dos jogadores aqui, né? Mas só a título de ilustração aqui, as grandes estrelas, né? Os grandes astros que jogaram essa Eurocopa 2004, tem 49 nomes aí, depois vocês podem dar pausa. É muito interessante perceber isso. Alguns nomes, jogadores que estavam surgindo, outros que já tinham alguma experiência, né? Por exemplo, nessa época aí, vamos falar de Portugal. Tinha o Figo, tinha o Rui Costa, tinha o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo estava surgindo, ainda nem era o CR7, era o CR17, né? Jogou com a camisa 17 aí. Né? Ibrahimovic, bem mais novo do que hoje. Alguns jogadores mais já experientes, né? Como o próprio meio-campo, camisa 10 aí, né? Da República Tcheca, Nedved. Né? E aí vários outros, aí nem vou citar o nome de todos não, parte da seleção da Alemanha aí que havia chegado na final com o Brasil em 2002, alguns remanescentes ainda para a Copa do Mundo de 2004 já estavam aí jovens, né? Vocês estão vendo aí os nomes, então passar por essa tela aqui só como uma curiosidade. Os artilheiros dessa Eurocopa, o Milan Baros, da República Tcheca, fez 5 gols nessa competição, foi escolhido aí na seleção da competição, né? Van Nistelrooy, da Holanda, e o Wayne Rooney, da Inglaterra, com 4 gols, então foram os 3 principais artilheiros dessa Eurocopa 2004. Agora o caminho dos finalistas, né? Então legal que o primeiro jogo da competição já foi justamente aquele que seria o último também, né? E Portugal perdeu as 2 vezes para a Grécia, né? Perdeu na primeira fase por 2-1 e perdeu na final por 1-0. Então nessa primeira fase aí os dois times estavam no mesmo grupo, né? Que ainda tinha Espanha e Rússia, e acabaram classificando aí Grécia e Portugal. Né? Grécia ainda classificou mesmo perdendo a última rodada para a Rússia, porque venceu Portugal na primeira e empatou com a Espanha na segunda, e Portugal conseguiu a classificação justamente num duelo direto aí com a Espanha na rodada 3. Nas quartas de finais, Portugal passou pela Inglaterra e a Grécia passou pela França, né? A França atacando o jogo todo e a Grécia se defendendo ali, principalmente no segundo tempo. A Grécia teve apenas uma finalização ali, conseguiu fazer o gol, né? Conseguiu classificar para a semifinal. Na semifinal, Portugal eliminou a Holanda e a Grécia eliminou a República Tcheca. Aí vocês estão vendo a final, né? A final que teve o gol do Caristès aos 57 minutos. É mais um jogo aí que a Grécia conseguiu se defender bem. Não foi um jogo tão bom, vocês vão ver que nem entra na lista aqui dos 10 melhores jogos. Quem quiser dar pausa aí para ver também a escalação, os 11 que entraram em campo dos dois lados, né? Essa final que foi dia 4 de julho de 2004, lá no Estádio da Luz, estado do Benfica. E aí agora vocês estão vendo os 11 que entraram em campo nessa final. Não vou arriscar ler o nome deles aqui, porque é grego e com certeza eu não vou saber fazer a entonação corretamente aqui, né? Então eu não vou arriscar, mas aí só para vocês verem, quem quiser dar pause mais uma vez, tá sempre liberado aí, né? Para ver de forma mais detalhada. E agora aquela parte que eu falei que é o bônus dos 10 jogões, né? Eu fiz essa pesquisa, escolhi, elenquei esses 10 jogos, né? E agora nós vamos passar eles aqui para acabar o vídeo, tá certo? Na 10ª posição eu trouxe esse jogo aí entre França e Grécia, né? Vocês estão vendo aí o exato momento em que o Caristès, que também fez o gol da final e vai subir sozinho ali na zaga, né? Vai fazer o gol que vai levar a Grécia para a semifinal, né? Depois desse jogo aí a França ainda tentou atacar bastante, a Grécia vai se segurar, né? Vai ter alguns jogos da Grécia que sempre nesse esquema, se segurando, defendendo e conseguindo fazer um gol ali, passando de fase. Então esse jogo foi um jogo que mostrou que a Grécia estava ali realmente para disputar, estava ali para fazer um golzinho, levar a classificação e chegar longe na competição, né? E venceu a França. A França, como eu já disse, era a atual campeã europeia, né? Vai chegar na final da Copa do Mundo de 2006 com a Itália,
né, até a atual campeã do mundo, né? Nós estamos falando em 2021. Então, no século 21 aí, da década de 90 para cá, mais precisamente, é uma das 3, 4 seleções mais vencedoras aí do futebol, né, e vai perder esse jogo para a Grécia. A nona posição eu trouxe aí esse Inglaterra 4, Croácia 2, né? A Croácia que vai sair na frente ali, logo no primeiro tempo com 2 gols de Rooney, a Inglaterra vai virar o jogo, né? Vai fazer 3-1. Por que eu trouxe esse jogo ali? Porque é o jogo que valeu a classificação. Quem vencesse esse jogo classificava para as quartas de finais, né? Um jogo da primeira fase ainda. Croácia que tinha um bom time nessa época, né? E ali a Inglaterra vai vencer esse jogo por 4-2. A Inglaterra, vocês viram aqui, com uma seleção muito forte, né? Vai vencer esse jogo, vai eliminar a Croácia e vai classificar para as quartas de final. Um jogo de 6 gols, eu trouxe aqui na nona posição. A oitava posição é esse jogo aí, um clássico, né? Entre Suécia e Dinamarca. Quem vencesse classificava, né? O empate poderia dar a classificação para as duas seleções, né? No último lance o Johnson, perdão, atacante aí da Suécia, vai conseguir o gol da classificação, né? E no final o empate dava a classificação aí para a Suécia e para a Dinamarca, né? Então foi um jogo 2-2 aí, com gols no primeiro tempo, gols no segundo tempo. É um jogo cheio de alternativas, trouxe aí para vocês na oitava posição. O sétimo melhor jogo dessa Euro 2004 aí, na minha pesquisa, né, na minha opinião, é esse jogo da primeira fase, né, o segundo jogo da primeira fase aí, né, de ambas as seleções, França e Inglaterra, que a Inglaterra estava ganhando até os 90 minutos, né, Zidane vai fazer um gol de falta aos 45 do segundo tempo e um gol de pênalti aos 48 do segundo tempo. Vocês estão vendo aí o exato momento que bateu esse pênalti, né, vai virar para cima da Inglaterra, esse 2-1 aí nos acréscimos, 2 gols do Zidane, virando para cima da Inglaterra. Eu trouxe aí na sétima posição. A sexta posição é um momento em que a República Tcheca já estava classificada, a Alemanha precisava ganhar para classificar, né? A Holanda dependia da Alemanha perder e dela ganhar o seu jogo, né, contra a Letônia. E aí a Alemanha vai fazer 1-0, né? E a República Tcheca vai virar no segundo tempo, vai empatar no primeiro ainda, vai virar no segundo tempo. Não precisava ganhar, ganhou, virou e eliminou, né, a Alemanha logo na primeira fase aí. Então essa foi a segunda virada da República Tcheca na competição, né? A República Tcheca, que vai passar nesse grupo aí que tinha Holanda, Alemanha e Letônia, vai passar com 3 vitórias. O quinto melhor jogo dessa competição para mim foi a semifinal entre Portugal e Holanda, né? Quando Portugal vai jogar bem, vai dominar a Holanda, vai conseguir ali fazer 2-0, né? Com gols de Cristiano Ronaldo de cabeça e Maniche, um golaço. Vocês vão ver aqui no vídeo que está na descrição, né? De fora da área, jogando por fora do goleiro assim. O golaço vai vencer a Holanda, que vai fazer um gol ainda, vai descontar lá no finalzinho, mas não vai ser suficiente. Portugal vai chegar assim à sua primeira final de Eurocopa, né? Vencendo a Holanda aí por 2-1. E vocês estão vendo o momento em que o Cristiano Ronaldo comemora o primeiro gol do jogo. O quarto jogo que eu trouxe para vocês aqui foi um jogo que aconteceu, chamado Gol de Prata, né? Que naquela época primeiro teve o Gol de Ouro, que era aquela morte súbita. Na prorrogação o time fazia o gol, acabava o jogo, e depois vão inventar o Gol de Prata, que é aquele gol que no primeiro tempo da prorrogação, se terminar com algum time vencendo, né, acaba o jogo com a vitória daquele time. Foi o caso aqui no último lance do primeiro tempo da prorrogação, né, a Grécia, que poderia ter perdido esse jogo. Foi um grande jogo. Como eu disse, a República Tcheca tinha uma grande seleção e chegou nesse momento aqui como a principal favorita ao título, né? Todo mundo esperava que a República Tcheca fosse chegar na final até com certa facilidade, né? Apesar da campanha surpreendente que a Grécia vinha fazendo. E a Grécia vai conseguir esse gol aqui no último minuto do primeiro tempo da prorrogação e com esse gol vai chegar na final, né?
Trouxe aqui para vocês o terceiro jogo, mais um jogo da República Tcheca. Vocês repararam que vão ter 4 jogos da República Tcheca nos 6 primeiros que eu escolhi, né, que foi exatamente esse 3-0 em cima da Dinamarca. A Dinamarca tinha um grande time, acabou classificando aqui junto com a Suécia no seu grupo, mas não vai ser páreo para essa República Tcheca, né, que com certa facilidade até vai vencer esse jogo aqui por 3-0, né? Esse jogo aqui está muito pela superioridade, pela imposição. Eu coloquei aqui como o terceiro melhor jogo dessa competição. Na segunda posição, vocês estão vendo aí agora as quartas de final entre Portugal e Inglaterra, né? O jogo que Portugal estava vencendo, né? Até os, vamos dizer, até os 10 minutos da prorrogação, do segundo tempo da prorrogação, Portugal estava vencendo, né? Nos últimos minutos, o Lampard vai conseguir um empate, né? Prorrogação que vai para o segundo tempo da prorrogação em 1-1. Vão sair 2 gols ali no segundo tempo da prorrogação. Vai para o empate 2-2, vai para a disputa de pênaltis. O Beckham erra pênalti nessa disputa de pênaltis aí. O Cristiano Ronaldo erra pênaltis, né? E aí Portugal consegue a classificação com o gol do Ricardo, né? O Postiga, jogador português, deu uma cavadinha nessa disputa de pênalti aí. E o Ricardo, goleiro português, né? Que foi escolhido aí o melhor goleiro da competição, vai conseguir levar Portugal para a final, né? Cobrando o último pênalti. E como o jogo número 1, né? O principal jogo, o melhor jogo dessa competição aí, eu trouxe Holanda 2, República Tcheca 3, né, que vai ser o jogo da classificação da República Tcheca na primeira fase, né, essas duas seleções que também vão chegar ali na semifinal, né, a República Tcheca vai perder para a Grécia, a Holanda vai perder para Portugal, caíram no mesmo grupo na primeira fase, né, e a República Tcheca conseguiu uma virada, saiu perdendo por 2-0, né, vai buscar a virada com 2 gols no segundo tempo, vai buscar essa virada aí por 3-2, dominou o jogo, mas foi um jogo com alternativa dos dois lados, né? Com os goleiros trabalhando bastante, né? Com várias finalizações dos dois lados, um jogo muito bem jogado, melhor jogo com certeza dessa competição. E a República Tcheca vai vencer a Holanda aí, se credenciando como uma das melhores seleções dessa competição, né? E depois vai chegar longe, vai chegar até a final e vai acabar perdendo o título ali na semifinal para a Grécia, né, que seria campeã. Então eu trouxe esse jogo aí muito por essa virada, né, difícil sair perdendo de 2-0 para a Holanda, virar o jogo, foi o que fez a República Tcheca aí, conseguindo a vaga antecipada para as quartas de final. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado aí do vídeo, né? Espero que gostem do canal. Se você é novo por aqui, pedir o like, pedir para você se inscrever, acionar o sininho, porque como eu disse lá no início, tudo isso é muito importante para a gente que está produzindo conteúdo aqui no YouTube há pouco tempo. Tá bom? Vou deixar vocês aí agora com o time campeão da Eurocopa de 2004. Um abraço e até mais.